Primeiro eu quero mostrar para vocês que esse nome é um nome pagão, é um nome que está em vários lugares, centros de macumba, em todo lugar esse nome está presente. Vai ver para você ver, meu amado, tudo eles puxam pro lado de Roma e Grécia. O nosso calendário é gregoriano, o calendário romano. A palavra Cristo é grega. Vem tudo de Grécia e Roma, meu amado. A escatologia, a hermenêutica, a exegese, retórica, sofisma, tudo veio de lá. O catolicismo surgiu em Roma, o protestantismo nasceu do catolicismo, e você está seguindo essas religiões, andando na mesma ciranda do erro. E vai cair no buraco junto com todos do passado que caíram também. Você tem que abrir os olhos e sair dessa. Eu sou Efraim Ben Abraham, meu nome. Eu sou israelita. Este dicionário é um dicionário escolar da língua portuguesa. Francisco da Silveira Bueno, MEC, livro para o professor. Esse livro não é para o aluno. A história do J é a letra J. Esse dicionário é da Fundação Nacional de Material Escolar, de 1969, Rio de Janeiro, Humberto Grande. Olha que interessante. Esse dicionário antigo fala da história de uma letra, a letra J. E antes não existia, que o nome era iota, era o I. E veio existir na Idade Média. A Idade Média, por incrível que pareça, é chamada a Idade das Trevas, a idade de se esconder o conhecimento, onde pessoas que tinham algum manuscrito, alguma coisa relacionada às Sagradas Escrituras, eram perseguidos e mortos. Ou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Só quem detinha o conhecimento era a Igreja Católica. E tem padres que divulgam isso claramente. Essa agora é a informação que eu quero passar para você. Se não existia a letra J, como pode existir o nome Jesus? Como pode existir Jeová? Então, o nome Jesus e o nome Jeová são recentes e não tem nada a ver com o nome verdadeiro do Criador, e nem Jesus tem a ver com o Salvador. Nós temos que procurar tirar esse fermento o máximo que nós puder. E qual que é o ponto central que nós temos que buscar? Os nomes que a Igreja Católica tirou de dentro da Bíblia. O nome do Eterno e o nome do seu Filho. Como diga, el Sefer Torah nuevo. Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! Bom, meu nome é Romilson Ferreira. Nesse vídeo aqui, eu quero estar falando sobre conhecer o verdadeiro nome do Eterno e sobre conhecer o verdadeiro nome do seu Filho. Por quê? Porque isso, meus irmãos, vai fazer toda a diferença. Quem está invocando esse nome Jesus, que é um ídolo da Igreja Católica, no dia do arrebatamento, essas pessoas vão ficar decepcionadas. Porque hoje eles pensam que pode invocar qualquer nome. Eles pensam que pode falar qualquer nome e que no dia do arrebatamento vai dar certo, eles vão ser arrebatados e vão embora para a glória e pronto. Não, meus irmãos, não é dessa forma. Primeiro eu quero mostrar para vocês que esse nome Jesus, é um nome pagão, é um nome que está em vários lugares, centros de macumba, em todo lugar esse nome está presente. Então esse nome não vai poder te ajudar no dia do arrebatamento. Você vai ter que ficar na tribulação porque você não procurou conhecer o verdadeiro nome do Eterno. Você procurou formar para fazer uma faculdade, você procurou formar para ser advogado, você fez de tudo para conquistar um bom emprego, mas você não se dedicou a descobrir qual é o verdadeiro nome do Criador do Universo e qual é o verdadeiro nome do seu Filho. Igual está registrado no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, onde o autor diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou as águas nos seus punhos?
qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabes. Ali ele lança um desafio para nós descobrirmos qual é o verdadeiro nome do pai e qual é o verdadeiro nome do filho. Porque esses dois nomes têm que ser invocados na hora da angústia, na hora da tribulação, seja que hora for. Ele tem que ser invocado. E são esses dois nomes que vai fazer a diferença no dia do arrebatamento. Aqui, meus irmãos, eu quero colocar aqui uma pequena história aqui, ó. Vou deixar só um começo, não vou deixar tudo. Falando sobre a Inquisição, ó. Vou colocar aqui. A igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Aqui está falando dos instrumentos usados na Inquisição pela Igreja Católica. Esse símbolo da Inquisição, a chamada cadeira de Inquisição. Aí, ó, símbolos da Inquisição, símbolos da Igreja Católica. Aí, ó. Não criaram esse dispositivo por acaso. Uma cadeira onde alguém estaria sentado para responder perguntas. Aí, ó. Aqui então, o que acontece? Eu não vou deixar passar tudo, depois vocês olhem em casa aí. A Igreja Católica, ela usou vários instrumentos para poder matarem pessoas que eles consideravam como herege. Mataram muitas pessoas, matou Miguel Sevete, que foi um homem que bateu de frente contra eles, falando que não existia a Trindade. Miguel Sevete pregou contra a aberração da Trindade, que é pregada hoje na Igreja Católica e nas denominações evangélicas. Então o que acontece, meus irmãos? A Igreja Católica, ela matou muitos mil crentes. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, uma igreja dessa que matava os crentes fiéis na fogueira da Inquisição, ela tem moral para poder levar o verdadeiro nome do Machia? Como que uma igreja dessa ela pode levar o verdadeiro nome do Salvador se ela perseguir o povo do Salvador? Como é que ela podia dizer que amava o Salvador levando o seu nome, sendo que ela estava matando o povo do Salvador, o povo de Yahshua? Então, meus irmãos, esse nome, Jesus, ele foi criado por essa aberração aqui, ó. Essa prostituta aqui que está no Apocalipse 17, fala que ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yahshua. Ela apoiou Adolf Hitler matar 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Então foi ela que criou esse nome, Jesus, que vem do latim, que significa no Google Tradutor, isto é um porco. Foi ela que criou esse nome. Então, esse nome, meus irmãos, não é um nome para ser invocado, porque é um nome de um espírito criado pela Igreja Católica, uma entidade criada pela Igreja Católica. Por isso que esse nome, ele se faz presente na Umbanda, no Candomblé. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem aqui, ó, na Umbanda, ó, o cara falando, ó. E ele vai falar que ele era da Assembleia de Deus. Escuta, eu não sei se vai dar para os irmãos ouvir, ó. A gente só serve ao Pai Oxalá, Deus. Oxalá é Deus, tá, gente? Pra você lembrar, não é o diabo, tá? A gente adoramos Oxalá, Deus, Jesus. Pregamos o amor, pregamos a bondade, a gente ajudamos ao próximo, a gente ajudamos pessoas, tá? Olha aí, e aqui, ó, então, Oxalá, Jesus Cristo nosso Deus, umbandista, sim, com muito orgulho. Então, Jesus é pregado também na Umbanda, Ele é pregado junto com as entidades na Umbanda. Eu pergunto, irmãos, esse nome é o nome do Salvador? Um nome que é pregado na Umbanda, meus irmãos. Na Umbanda, no Candomblé. Aonde mais ele é pregado? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Jesus, segundo o Espiritismo. Ele é pregado no Centro Espírita. Aí, ó. Aí, ó. Falando aí, ó. Muito menor devido à nossa necessidade, também realizar fatos considerados milagres. Como nós temos uma tecnologia desenvolvida, certamente ele usaria esses recursos. Aí, ó. Tá falando de Jesus aí, ó. Então Jesus é pregado também no Espiritismo. Aqui, ó. Jesus é pregado aonde também? No Vale do Amanhecer. Aqui, ó. Tem até hinos para ele lá. Vamos ver aqui, ó. A tia Neiva aqui, ó. Ó. Tia Neiva cantando no Vale do Amanhecer. Vamos ver aqui, ó. Vou voltar aqui, peraí. Jesus
Viu aí, meus irmãos? Isso é no Vale do Amanhecer, hinos cantados para Jesus. Como é que Jesus pode ser o nome do Salvador? Se ele é pregado na Umbanda, se ele é pregado no Espiritismo, se ele é pregado no Candomblé, se ele é pregado no centro, no Vale do Amanhecer. Como é que ele pode ser o nome do Salvador? Se ele é pregado por uma igreja que matou os crentes, os verdadeiros crentes, servos do Eterno, servos de Yahshua, como é que esse nome pode ser verdadeiro? E como é que nós podemos invocar um nome que é invocado nos centros, centro espírito, Vale do Amanhecer aqui, ó. Invocado na Umbanda, invocado em todo lugar, invocado nas denominações pelos pastores, fazendo comércio dentro dos pastores, os pastores fazendo comércio lá dentro. Olha o que esse padre vai falar. Aqui o pastor fazendo comércio aqui, ó. Ó, aí, ó. Do negócio próprio, está aqui o cimento, gente. Olha aí, tá vendo? Esse cimento eu vou entregar. É o único pregador do Brasil que faz esse rebuliço. Eu e o ministro Margato, o ministro Alciro. Vendendo cimento. Comigo agora, hein? Este rebuliço. Usando qual nome? São 3 dias da vitória completa e total na tua vida. Aí. Você vai tomar posse. Chegando a hora da tua vitória. E aí? Que comércio mais violento em cima desse nome? Então esse nome, meus irmãos, nós temos que sair fora desse nome. Esse nome ele é totalmente pagão e é um nome criado pela Igreja Católica. É um nome diabólico que significa isto é um porco. Tem pessoas que não, mas você está pegando pesado. Não, e meus irmãos, depois que a gente conhece a verdade, não dá conta de ficar no engano mais não. O que é que esse padre aqui vai falar sobre a Bíblia? Ó? Escuta. Ao imperador, etc. Então, foi aí, então, que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Viu o que ele falou, irmãos? Esse povo protestante, os evangélicos, acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Ele não falou nada de errado, ele falou a verdade. Olha aí agora. Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Né? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, à tradição. Aí, então a Igreja Católica, o que ela fez? Ela juntou os livros, foi ela que reuniu os livros. A Bíblia não caiu do céu de paraquedas, como muitos crentes pensam. Ele falou a verdade que aí, ele falou o quê? Que foi a Igreja Católica que juntou os livros. Livros heréticos e livros que eram bons. E o que ela fez mais? Mudou todos os nomes, paganizou tudo. Por isso que Yahshua disse, o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento, que a mulher misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Então a Igreja Católica, ela paganizou por completo a Bíblia. A Bíblia foi corrompida, foi paganizada. Hoje nós temos que procurar tirar esse fermento o máximo que nós puder. E qual que é o ponto central que nós temos que buscar? Os nomes que a Igreja Católica tirou de dentro da Bíblia. O nome do Eterno e o nome do seu Filho. Porque se nós não encontrarmos esses nomes, nós não vamos subir no primeiro arrebatamento. Nós vamos passar pela tribulação para nós aprender através das 2 testemunhas quais são os nomes verdadeiros. Então o foco principal é achar a base, a principal doutrina. Qual que é a principal doutrina? Conhecer o nome do Eterno e o nome do seu Filho. É porque é isso que vai fazer diferença para nós, meus irmãos. Slides. Y permítame tomar el rayo láser. ¿Qué letra es? Which letter is this? Hei, Hey, Bab, Bab, Shin, Shin, Hain, Hein. Yahshua. Yahshua Mashiach vive! Yahshua Mashiach vive! Então veja bem, meus irmãos, eu quero mostrar aqui uma diferença aqui, que tem pessoas que acham que essa questão do nome não vai fazer diferença alguma no arrebatamento. E elas estão totalmente equivocadas. Os crentes das denominações evangélicas, eles pensam que esse capítulo de Provérbios 30 e versículo 4 está aqui por acaso, está aqui nas escrituras por enfeite. Isso aqui está aqui só por enfeite. Essa palavra aqui, ela não tem significado nenhum. Olha o que está escrito aqui. O que nós lemos aí, ó, que eu falei com os irmãos. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho?
se é que o sabes. Então, veja bem, meus irmãos. Aqui o Eterno está lançando um desafio para nós descobrirmos qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho. Esse versículo aqui não está aqui por acaso, não. Isso aqui não está aqui de enfeite, não. Isso é um desafio para os crentes dessa era achar, descobrir qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu filho. As pessoas podem dedicar a vida aí para formar em faculdade, lendo livros grossos, mas não querem saber qual que é o nome do Eterno, fala que o nome não tem importância. Então, no dia do arrebatamento, eles vão entender a diferença daqueles que conhecem o verdadeiro nome, daqueles que não conhecem. Olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Alguma tradução fala, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E olha o que está escrito aqui, porque debaixo do céu, o céu aqui não é o céu do Brasil, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, é o céu da terra inteira, de toda a terra, e só tem um céu, debaixo do céu da terra. Então o que está escrito aqui? Não há nenhum outro nome, não é nomes, não é Yeshua, não é Yehoshua, não é Yahushua, não é Jesus, não é Yes, é um nome só. Então nós temos que descobrir que nome é esse. Como nós já temos plena convicção que é Yahusha, então debaixo do céu, da terra, só há um nome que salve, Yahusha. Então, irmãos, olha aí a seriedade da coisa aí. Vamos aqui agora, ó. Aqui eu quero trazer para vocês é que os apóstolos eram proibidos de falar nesse nome. Se falasse, apanhava, era perseguido. O nome Jesus não, o nome Jesus é pregado em centro de macumba, espiritismo, igual eu mostrei para vocês aí, ó, Candomblé, Vale do Amanhecer, todo lugar, igreja católica, mas ninguém sofre perseguição por esse nome. Mas quem falar no nome Yahusha vai apanhar e vai ser perseguido. Se aqui no Brasil não apanha por causa das leis, mas ele é perseguido por palavra, perseguido pelos parentes, aqui ó. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-os para que não falassem mais nesse nome. Tá vendo? A ninguém, ó. A homem algum. Os apóstolos foi proibido. Os fariseus deram um coro neles e falou, ó, não falem mais nesse nome para homem algum. Nesse nome, não é nomes não. É num nome só que era proibido de falar. Ó, aqui, ó. E achando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Yahusha. Aqui está Jesus, que é um nome pagão que a igreja católica socou dentro da escritura aí, ó. Mas na tradução original lá estava, não ensinasse mais no nome Yahusha, que é um nome hebraico. Isso aqui é um nome grego-romano. Então aqui, ó, várias passagens falando, dizendo, não vos admoestamos nos apressadamente que não ensinasse nesse nome. Atos 5, versículo 28. Então tem várias passagens que mostram que os crentes sofriam por causa desse nome. Olha aqui, Atos, capítulo 9, o que fala? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Paulo mandava prender quem invocava esse nome. Mais na frente aqui, ó, quando Paulo se converte, o Machia falou, ó, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, ó. E Yahusha falou, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Não o nome que a igreja católica criou, o nome Jesus. Então, tem pessoas achando aí que Paulo ia sofrer pelo nome Jesus, pelo nome Jesus, pelo nome que a igreja católica criou. Que dia, moço, que Paulo ia apanhar por um nome pagão desse aí? Mas é nunca. Tem pessoas achando que os apóstolos iam apanhar por qualquer nome que o homem inventar, eles iam sofrer por esse nome, nunca. Eles sofriam e apanhavam pelo nome de Yahusha. Eles não aceitavam outro nome. Se falasse, você vai sofrer pelo nome de Jesus. Ele, que dia? Nunca, nunca, nunca. Paulo apanhou, levou chibatadas por causa do nome hebraico, Yahusha. Então, irmãos, eu fico impressionado de pessoas defenderem esse nome Jesus, que veio de Roma. Por que eu fico impressionado? Porque foi Roma que perseguiu o povo do Eterno. Foi Roma que destruiu o templo de Jerusalém, o imperador Tito, imperador romano, entrou lá dentro, matou os ialdins, perseguiu o povo do Eterno no Velho Testamento. Foi Roma. Foi Roma que escravizou Israel. Como é que eu posso aceitar um nome romano, Jesus e Jesus? Vem de Roma, irmãos. O nosso nome, o nosso Salvador, o nome dele vem do hebraico. Ele nasceu numa cultura hebraica. Não tem nada a ver com Roma. Roma, pelo contrário, é perseguidora
do povo do Eterno. Foi ela também que matou Yaush e matou o povo do Eterno. Eu não posso aceitar esse nome que vem de Roma. Olha o que Roma fez com os crentes aqui, ó. Com os apóstolos e com os crentes aí, ó. Colocou na arena para os leões comer. Olha o imperador Nero aí, ó. Aí, Nero aí, César Nero aí, fazendo o papel de César Nero aí. Olha o que os leões fez aí, ó. Soltava os leões para comer eles lá, ó. Ó. Deixa eu colocar mais na frente aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Como é que eu vou aceitar um nome que veio de Roma? Jesus vem de Roma, meus irmãos. Roma não tem condição nenhuma de levar o nome de Salvador e nem ia levar. Por que ela não ia levar? Porque ela é perseguidora do povo do Eterno. Então ela mudou o nome Yahusha, que é um nome hebraico, e colocou um nome de um ídolo, Iesus. Por quê? Porque ela não aceita o Filho do Eterno. Roma odeia o Filho do Eterno. Olha aqui, vou colocar outra aqui. Olha essa imagem aqui. Tá aqui, ó. Os fariseus entregou Yahusha na mão de Roma. E Roma mandou matar o Salvador. Aqui Pilatos, aqui, ó. Os fariseus entregou ele na mão de Roma para Roma julgar ele. Ó. Soltou Barrabás e mandou matar Yahusha. Então Roma é inimiga número 1 do Eterno e do Filho do Eterno. Não aceito Jesus nunca na vida. Jesus é um nome romano e pagão. Yahusha é hebraico. E Yahusha vai vir para destruir o Império Romano. É tanto que Roma vai apresentar o anticristo agora, que tudo indica que é Emmanuel Macron, porque ele é um romano, ele é lá da Europa, é onde está o Império Romano hoje. Então Roma negou o verdadeiro Salvador, colocou um nome pagão lá, colocou um Salvador lá de olhos azuis lá, que o nosso Salvador ele é moreno, não é um loiro, como eles traz a figura dele em vários quadros, e ela apresentou um falso para os crentes, e os crentes aceitou. Mas o Mashiach vai vir para desmascarar o falso, vai vir para desmascarar Roma, vai vir para desmascarar esse nome pagão, Jesus, que está aí. E o Eterno vai vir mostrar que o nome do filho dele é Yahusha. Então não se esqueça, meus irmãos. Jesus veio de Roma. Jesus não é o filho do Eterno. Jesus é romano. Porque Roma matou o verdadeiro, matou Yahusha. Roma matou o verdadeiro. Então eu não aceito esse nome que vem de Roma. O que está escrito aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8? Diz assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, versículo 9. Versículo 8. Entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz, morte no madeiro. Por isso, o Criador também o exaltou, sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu o nome, não é os nomes não, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Qual é o nome que está acima de qualquer outro nome? Iau. O pai deu o seu próprio nome para o filho. Por isso que fala no livro de Hebreus que ele herdou o nome que está acima de todo nome. Ele herdou. Como é que você herda alguma coisa de alguém? Hebreus, capítulo 1, fala que ele herdou o nome que está acima de todo nome. Aqui fala, e foi-lhe dado o nome do Eterno, Iau, está no nome do filho. Yahusha, para que ao nome de Yahusha se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Yahusha é o Rei, para a glória do Pai. Então, o que acontece? Por que todo nome vai ter que dobrar diante do nome Yahusha? No nome do Filho está esse nome aqui, ó. Iau. Por isso, todo joelho tem que prostrar diante do nome do Filho. Porque nesse nome aqui no nome do Filho está o nome que está acima de todo nome. O nome do Filho, como é que é? Yahusha. Tá aí, ó. Então, meus irmãos, quem está achando aí que o nome não vai fazer diferença, vai entender na hora do arrebatamento que só vai subir aqueles que estão invocando o nome verdadeiro. Porque esse nome aqui, ó, lá fala que eles obtinham o perdão dos pecados no nome de Yahusha. É igual está escrito aqui, ó, debaixo do céu de toda a terra só tem um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 2, o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 28? Nós lemos lá no livro de Joel, que lá fala que eles tinham que invocar o nome do Eterno para poder serem salvos. No Novo Testamento você vê falando que é para invocar o nome do Filho do Eterno, Yahusha, o Mashiach. Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Rei ou do Salvador será salvo. Todo aquele que invocar vai escapar da tribulação. Quem invocar, quem é que vai escapar da tribulação? Quem está invocando Jesus? Não, Jesus é invocado de centro de macumba, Jesus é invocado no espiritismo, Jesus é invocado no Vale do Amanhecer, então isso tudo vai ser salvo, isso tudo vai ser arrebatado.
Quem está lá no centro de macumba, quem está no espiritismo, que eles invocam esse nome? Não, meus irmãos. Quem invocar o nome de Yahshua, quem conheceu, igual aqui no Provérbios, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabe, aprender esse nome aqui que tinha que ter buscado agora, procurar saber qual é o nome do pai e do filho agora. Não quiseram, não se preocupou com isso, disse que pode falar qualquer nome, vai aprender no porreto, na tribulação. Vai aprender a sofrer pelo nome, igual os apóstolos sofreu, ó. Vai aprender a sofrer, perseguição. Se você prega o nome verdadeiro, meu irmão, você é odiado pelos crentes, pelos próprios crentes das denominações, te odeia. Te odeia porque você não está invocando o ídolo da Igreja Católica. Eles te detestam. Os pastores te perseguem, os crentes te perseguem, os seus próprios parentes, o marido persegue a mulher persegue o marido. Esse nome aqui é um nome que traz perseguição. Yahshua. Yahshua é um nome que traz perseguição. Esse nome aqui, ó. Esse nome aqui gera perseguição e ódio. Então na tribulação os crentes vão aprender através de Elias e Moisés, Alial e Macha. Entendendo, irmãos? Aqui no Salmos 9, versículo 10 diz: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome. Porque tu, aqui está Senhor, mas no hebraico é Yod Revavhe, que é Ial. Porque tu, Ial, jamais abandona aqueles que te buscam. Quem é que confia no Eterno? Aqueles que conhecem o teu nome. Então é importantíssimo nós conhecermos qual é o nome do Eterno. E não cair na lábia desses pastores aí, desses padres, dizendo que não é importante conhecer o nome do Eterno. É importantíssimo, é tanto que vai fazer toda a diferença no dia do arrebatamento. Olha aqui, ó, no dia da tribulação faz toda a diferença. Olha o que diz aqui, ó. Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome de Yahweh. Aqui no hebraico está Yod Revavhe. Nós confiamos no nome do Eterno, Yahweh. Por isso que Davi falou com o gigante: você vem a mim com pedras e lança, eu vou a ti no nome de Yahweh dos exércitos. E aí o Eterno entregou o gigante na mão dele. Por quê? Porque Davi conhecia o nome do Eterno. No Salmos 91, olha o que ele diz aqui. 91, versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Alguma tradução vai falar, porque conhece o meu nome, porque ele conhece o meu nome. O Eterno vai salvar quem? O Eterno vai pôr quem num alto retiro? O Eterno vai livrar quem? Livrá-lo-ei e colocar ele num alto retiro. Quem? Quem conheceu o seu nome, quem conhece o seu nome, Yahweh dos exércitos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então o Eterno só vai livrar da tribulação, o Eterno só vai glorificar, dar um corpo de glória para aqueles que invocam o seu nome e conhecem o seu nome. Tá vendo? Porque ele conheceu o meu nome, eu vou livrá-lo-ei e o colocarei num alto retiro, porque ele conheceu qual é o meu nome. No livro de Apocalipse 3, Yahshua disse assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Criador, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Criador, e eu vou escrever nele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Pai, a Nova Jerusalém e ao Shalom, que desce do céu da parte do meu Pai. E também escreverei nele o meu novo nome. Por que meu novo nome? Porque quando ele esteve na terra, ele recebeu um nome novo. Antes dele vir, o seu nome era Mical. Quando ele veio, o seu nome passou a ser Yahshua. É tanto que aqui vai estar 3 nomes na testa do vencedor. Vai estar o nome de Yahshua, vai estar o nome do pai, Yahweh, vai estar o nome do filho, Yahshua, e vai estar o nome da cidade santa, Yahushalém. Então, 3 nomes em um só, meus irmãos. E aqui fica provado que o nome do Salvador nunca foi Jesus e nem Jesus. Seu nome é Yahshua, e o nome do Eterno é Yahweh, porque 3 nomes estão contidos no nome da cidade. Yahweh, Yahshua e Yahushalém. Então, irmãos, é necessário conhecer esse nome para poder subir no arrebatamento. Olha o que está escrito aqui em Joel, capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome, aqui está, Yahweh, mas é Yahweh. E todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Yahushalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahweh, o Criador, chamar. Então, veja bem, meus irmãos, olha aqui,
Vai haver salvação para quem? Para todos aqueles que invocar o nome de Yahweh. Esses serão salvos. Está falando dos judeus na tribulação? Sim. Mas se os judeus, os Yaldim, têm que invocar o nome dele, por que nós não temos que invocar? Por que é só eles que têm que invocar o nome verdadeiro? E nós não? Por que eles têm que invocar o nome para poder ser salvo? E nós não? Não existe não, meu irmão. Eles também vão ter que invocar o nome do Eterno para poder ser salvo na tribulação. Vão ter que invocar o nome do Machia e Alcha, porque vão clamar pelo unigênito do Pai. Vão clamar por ele. E vão ter que clamar com lágrimas. E vão ter que invocar o nome de Yahweh para ser salvo. E aí o Eterno vai ouvir eles. E como é que eles vão invocar? Por que eles vão invocar o nome do Salvador e vão invocar o nome do Eterno? Porque Alial vai estar lá pregando para eles. Elias e Macha. Alial e Moisés. Macha. Olha aqui agora. No livro de Eclesiástico, capítulo 50, versículo 20. Na Bíblia de Jerusalém. Eclesiástico. Não é Eclesiastes não. E esse livro aqui é um livro bom, viu? 50, versículo 20. Então ele descia, o sumo sacerdote, depois que oferecia o sacrifício ao Altíssimo, fala, depois ele, e o povo suplicava ao Altíssimo, dirigia preces ao Misericordioso, até que terminasse o serviço de Yahweh e acabasse a cerimônia. Então ele descia, o sumo sacerdote, e levantava as mãos sobre toda a assembleia dos israelitas, para dar em alta voz a bênção de Yahweh e ter a honra de pronunciar o seu nome. Olha aí que coisa tremenda, irmãos. O sumo sacerdote, ele dava a bênção para o povo no nome de Yahweh, e para isso, ele fazia isso para ter a honra de pronunciar o nome do Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos. Então, quem não conhece esse nome, meus irmãos, está enrolado, não vai ser arrebatado. Por isso é necessário investigar e chegar ao conhecimento de quem é o nome do Pai aqui, de quem é o nome de que criou, daqueles dois que criou todas as coisas, o Eterno criando por meio de seu Filho. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Não é só um nome que nós temos que chegar ao conhecimento, não. É o nome do Pai e do Filho, e o nome do seu filho, Ial e Alcha. Olha aqui agora, Apocalipse 3, versículo 4. Estes são os que não se macularam com mulheres. Vou pegar aqui o versículo 1. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, Yalcha, e junto a ele 144 mil, que ostentavam, olha a palavra aqui na Bíblia King James, ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Quem que são esses? São os vencedores da igreja de Filadélfia, porque ele falou, vou escrever na testa do vencedor o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. Então tá eles aqui no Monte Sião, aqui, ostentando na testa o nome do Pai e o nome do seu Filho. Aonde está isso? Onde nós acabamos de ver isso aqui agora? Nós acabamos de ver isso em Apocalipse 3, versículo 12, Provérbios. Nós temos que conhecer qual que é o nome do Pai e o nome do seu Filho. Então os dois nomes estão aqui de novo. Então, irmãos, só vai estar no Monte Sião, só vai ser arrebatado. Tem muitos pastores que falam, isso aqui é os judeus, é os Yaldim. Não, meu irmão. Os judeus, mas os Yaldins, eles não vão ser arrebatados como primícia, não. Aqui falando que eles são arrebatados como primícias para o Criador e para o Cordeiro. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e foram os primeiros a serem oferecidos ao Criador e ao Cordeiro. Os primeiros a serem oferecidos. Então está falando da igreja vencedora, está falando dos fiéis. Está falando dos vencedores da igreja de Filadélfia. Os Yaldins não vão ser arrebatados como primícias para o Eterno, não. Quem vai ser arrebatado é um grupo de vencedores. Por quê? Porque na testa deles vai estar o nome do Pai e o nome do Filho. Aqui, vou escrever na testa dele o meu nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Então eles vão ser resgatados como primícias. Por quê? Porque eles conhecem qual é o nome do Eterno. Eles conhecem qual é o nome do Pai. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. O Eterno falou, eu vou livrar ele. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Vai dar para ele um corpo de glória. Então, nesse arrebatamento aqui, só vai estar os vencedores. E eles são o quê?
eles são virgens. Por quê, Romilson? Porque eles não se contaminaram com mulheres. São virgens. O que é mulheres aqui, Romilson? Denominações evangélicas que estão invocando o nome de ídolos, nomes pagãos. Eles não se contaminaram, não se macularam com mulheres. Mulheres aqui são igrejas. Já falei isso em vários vídeos. Olha aí, ó. Tá aqui, ó, nessa Bíblia aqui, ó. Não vai dar, não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Aí, ó. De pintado aí, ó, embaixo. Vou pegar embaixo aí, ó. Ó. São castos. No sentido de se terem mantidos limpos de idolatria, simbolizada aqui pela prostituição. Se prostituiu com os ídolos das denominações evangélicas. Então esses é que vão ser arrebatados, que não se prostituíram com os ídolos, com mulheres, com os ídolos dessas igrejas, dessas denominações. Por isso, eles vão ser arrebatados. O resto vai ficar na tribulação. Olha o que fala aí na Bíblia de Jerusalém. Aí, ó. Já mostrei isso em outros vídeos. Os 144 mil foram resgatados. São íntegros e fiéis. Rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Saiu fora das denominações, saiu fora das igrejas evangélicas e não se contaminou com os ídolos lá. Então espero que você entendeu esse estudo. Sai fora desse ídolo aí que é pregado em centro de macumba, umbanda, espiritismo e catolicismo romano. Jesus é pregado no centro de macumba, Jesus é pregado na umbanda, Jesus é pregado no espiritismo. Mas Yalcha não. Yalcha, se for clamar dentro de um centro de macumba, cai todos os demônios por terra. Cai tudo por terra. Nenhum demônio para em pé se você invocar Yalcha lá dentro do espiritismo. Mas Jesus é pregado no Vale do Amanhecer, é pregado em centro de macumba, é pregado na umbanda, é pregado para todo lado. Espero que vocês entenderem esse vídeo, meus irmãos. Fiquem firmes, invocando o nome de Yahweh, porque isso vai fazer a diferença. Todo aquele que invocar o nome de Yahweh, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Invocar, está em oração, em jejum e invocando esse nome. Se você estiver invocando esse nome, no dia que tocar a trombeta, você vai invocar e o Eterno vai te arrebatar, meu irmão. Fica na graça e na paz do Eterno, meus irmãos.